Oiê, se tu não me conhece, eu sou a Nath, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje estamos aqui com produção da semana. Então já lembra de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, que tem vídeo de segunda a sexta-feira a 1h da tarde. Então já senta aí, já te acomoda, já dá pra ver aqui a minha produção aqui do lado. Não foi tanta coisa, mas eu consegui sim bater a minha meta. Vocês viram nos últimos dias, aliás, foi quinta-feira, eu gravei um vídeo falando que chegou quinta-feira, eu tinha que terminar de produzir esse jogo que tá aqui embaixo. Inclusive, eu tô gravando antes de gravar o vídeo dele, então eu ainda não fiz a redinha dele. Até me lembrei agora que eu não fiz a redinha ainda. Eu tenho que fazer a redinha antes de gravar. Mas eu tava, assim, cheia já de fazer o jogo de banheiro coração. Vou contar bem a verdade pra vocês. Enjoei, assim, eu tava levando uma tarde inteira pra fazer 2, 3, 5 carreiras. Uma tarde inteira pra fazer 5 carreiras no tapete. Eu falei, não, gente, que é isso? Eu dei uma enjoada legal dele. Eu falei, não, eu vou ter que mudar a produção pra mim conseguir fazer a produção da semana, senão eu não vou bater minha meta. Mudei a produção, fiz esses 4 tapetes que estão aqui em cima, ó, do vermelho pra cima. E aí, quando eu terminei eles, hoje de manhã, que hoje é sábado aqui pra mim, eu peguei e terminei o bico dele e eu fiz super rapidinho. Por quê? Porque eu já tinha dado um tempo dele. Então, vou começar a produção da semana mostrando pra vocês o primeiro tapete que eu fiz, que saiu, acho que foi na terça-feira, que foi o tapete verde-limão, que é um par de tapete, né? Esqueci o que eu ia falar. Eu me desafiei a fazer esse verde, por quê? Porque eu não trabalho com verde normalmente, mas tem gente que gosta de verde, então, né, me desafiei a fazer. E tá aqui, ó, essa foi a produção. É o tapete menor e o tapete maior. Normalmente, par de tapete, eu faço os dois iguais. Só que eu tinha a base pronta já para um jogo de banheiro. E o jogo de banheiro é um tapete pequeno, um grande e a capa da tampa do vaso. Então eu tinha 2 florzinhas emendadas com 2 e uma emendada com 3. Eu falei, eu vou fazer par de tapete igual. Por quê? Porque não tem problema o par de tapete ser diferente. Então, tenho aqui esse par de tapete no verde. Ficou lindo, eu amei ele. Não é uma cor que eu teria em casa, porque eu não sou muito, assim, das cores cheguei, né? Eu sou mais do neutro. Então não é uma cor que eu teria em casa, mas eu achei ele maravilhoso. Minha avó, por exemplo, a casa da minha avó é verde e a janela é marrom. Ela ia amar, ia super combinar com a casa dela. Então, ela ia amar esse jogo de banheiro. Então a gente tem que fazer... Esse jogo de banheiro não, esse par de tapete. A Mirella aqui do lado. Então a gente tem que fazer, tá comendo um pãozinho, tomando um café enquanto eu gravo. Então a gente tem que fazer pra todos os gostos e não só pro nosso. Inclusive esse aqui, ó, que tá com laranja aqui, que vocês estão vendo, como eu disse pra mãe, não é uma cor que eu teria e eu me agrado, mas a gente não produz pra gente. Aí quando a gente faz pronta entrega, a gente produz pra outras pessoas, né, principalmente. Encomenda é exatamente como a pessoa quer, né? E a pronta entrega a gente tem que tentar pegar o maior número de pessoas possível. Então a gente tem que ter de todas as formas. Acontece, meu amor. Ela tá com a sobrancelha azul, ela tava se maquiando. Ela tava brincando de se maquiar enquanto eu fazia o café. Mas vamos lá. Esse par de tapete tá saindo aqui no ateliê. Ele tá saindo aqui no meu ateliê por R$100, tá? Então, R$100 esse par de tapete é o mesmo valor do par de tapete que eu faço com os dois iguais, né? Os dois de 3 flor. Ele é, sim, o mesmo valor quando eu faço par de tapete, que eles são iguais. Por quê, Natchelli? Porque, sim. Porque se eu fosse baixar, que nem eu baixei um pouquinho no tapete avulso, porque esses tapetes avulsos que eu fiz aqui, eu fiz com 2 flores. Então eu baixei. Eu baixei o quê? R$5. R$5 eu baixei. Quando eu faço tapete avulso, o valor dele é 60. Quando eu boto ele no par, eu baixo ele para 50 cada um. Então, não tinha porquê... Não tinha porquê eu baixar tanto no par, porque eu já baixo. Eu baixo ele R$20 quando ele é no par. Então, eu resolvi deixar o mesmo valor. Tava largando o cafezinho dela ali do lado. Então, vamos lá. O próximo que eu fiz foi o laranja neon, que daí foi quinta-feira. Imagina, ó. Esse daqui, eu acho que eu produzi ele na terça, todo num dia só. Ou foi segunda de tarde, terça de manhã. Aí eu comecei o marrom e eu fui fazer 2 peças até na quinta. Eu fiz uma peça por dia.
Aí chegou na quinta de noite, eu falei, cara, não dá. Eu peguei esse tapete, eu fiz ele todo. Eu fiz ele todo, das 5 horas da tarde até as horas da noite, umas 10 e pouco da noite, eu fiz esse tapete e eu fiz a base desse daqui até no marrom. Então, tipo assim, eu tava muito travada com esse daqui. Eu peguei esse daqui, eu fiz 2 tapetes, praticamente, fiz quase 2 tapetes numa noite ali, numa sentadinha, né? Então, ó, esse daqui foi o tapete que eu fiz. Dei esse destaque aqui no laranja neon, que eu tenho que gastar ele. Eu ainda tenho ele aqui, ó. Tenho bastante dele ainda. Então eu preciso gastar esse laranja neon. Tô colocando ele aos pouquinhos nas produções. Então essa daqui foi uma produção. Ficou bem diferente, né? Porque tem a flor azul, tem bastante informação nele. Mas tem quem goste. Inclusive esses dias foi uma cliente lá na mãe e falou que essa semana ia voltar com as medidas do banheiro pra falar qual eram as medidas, porque ela queria fazer uma encomenda. Porque a vida dela é muito colorida pra ela ter um tapete básico em casa, então ela quer um tapete colorido. Então a gente tem que agradar todos os públicos, né? Então, assim como tem gente que gosta desse tipo de cor, tem gente que gosta desse tipo de cor, tem gente que gosta do colorido e tem gente que gosta do neutro, né? Então a gente tem que agradar todo mundo. Então esse daqui vai estar saindo a R$55 na minha pronta entrega, tá? Lembrando, eu tô produzindo essa pronta entrega pra mandar lá pra mãe, porque a mãe faz feira de alimento orgânico. Então, eu faço as pronta entrega pra ela botar lá no ônibus, que eles têm um ônibus de alimento e eles fazem feira em condomínios, principalmente. Então, eles acabam que levam as minhas peças junto. E aí, eu tenho que produzir pra mandar pra lá, porque a produção que eles levaram já quase acabou. Então, eu tenho que produzir mais, porque agora... Hoje, pra mim, é 24, eu acho. Não vou me esticar toda por olhar. É 24 ou 25 hoje aqui pra mim. E eles vêm no dia 14 pra cá. Então, eu preciso, tenho aí 10 dias. 10 dias pra produzir, ó. Acho que um pouquinho mais, né? 24. 20 dias. Viajei nos 10. Então, essa daqui foi a segunda produção que eu fiz de tapete avulso, ó. Nossa, até demorou pra mim tossir. Acordei com a voz acabada ontem, quase fiquei sem voz. E demorou pra mim dar uma tossida aqui. Mas desculpa, mas a gripe pegou valendo aqui. Então esse também foi a R$55. Depois eu fiz mais um par de tapete, tá? Que foi no vermelho, porque eu olhei ali na minha produção e eu tô quase sem vermelho. Eu acho que a única peça que eu tenho em vermelho é um trilho de mesa. Então, ó, o primeiro tapetinho. Nossa senhora, minha garganta tá horrível agora. Depois que eu tossi a primeira vez. Caiu um arremate ali quando eu sacudi. E o segundo tapetinho de 3 flores. Socorro! Então esse daqui também, assim como o verde, sai a R$100, tá? E a última produção, que foi a que me enlouqueceu essa semana, porque eu tava cansada já dela, foi a de coração. Então, temos aqui os corações agora no tom de marrom. E esse aqui, apesar do estresse que me deu em disparado, já é o meu preferido, porque eu gosto de tons neutros, né? Então, esse aqui em disparado já é o meu preferido. Então, são 2 peças de coração. Deixa eu abrir a outra pra vocês verem. Agora vai começar a coçar o nariz, agora vai começar a coçar tudo. Ó, e a segunda peça é essa daqui, tá? E aí é um jogo de banheiro 3 peças, né? Então também tem a capa da tampa do vaso, mas eu ainda não fiz a redinha, tá? Vou ficar devendo pra vocês, mas eu boto uma foto aqui do lado, ó, porque provavelmente eu vou fazer a redinha colmeia. Então eu boto uma fotinha do lado da redinha, como é que ficou? Ó, essa é a capa da tampa do vaso, que ainda tá sem redinha. E esse jogo de banheiro aqui, eu vendo no valor de R$180. Por quê? Normalmente eu faço 100 gramas por hora. Porém, entretanto, contudo, todavia, esses picô me enlouquecem, tá? Tanto que chegou na hora que, tipo assim, eu tava cansada, exausta. Quando eu vi, eu já tava fazendo mais um tapete com picô, que foi esse laranja. Eu falei, cara, não quero, não aguento mais fazer tapete com picô. Aí o Malva foi sem picô, não sei se vocês prestaram atenção. Eu falei, eu não aguento mais fazer picô. Eu vou enlouquecer com esses picô. Preciso parar. E aí,
o malva e o vermelho. O vermelho eu fiz 2 picozinhos só na ponta, só pra dar um destaque. Mas eu não aguentava mais fazer picô essa semana. Então, semana que vem, podem contar que não vai vir tapete com picô, tá? As próximas produções não vai ser... Não sei se vai ter tapete na semana que vem. Por quê? Porque eu preciso produzir uma encomenda. E junto com essa encomenda, eu já quero estar produzindo mais algumas coisas nesse mesmo sentido da encomenda. Então, semana que vem vai vir coisa diferente. Pode se preparar aí, porque vai estar vindo, tá? Mas vamos lá falar. O valor total dessa semana que eu produzi foi de R$490, tá? Se eu tivesse produzido os tapetes com 3 flores, eu teria feito R$500, que era a minha conta inicial. Mas daí eu me lembrei que era tapete com 2 flores e eu resolvi baixar um pouquinho no valor dele avulso, né? Então, me deu aí, baixou R$10, porque eu baixei R$5 de cada tapete e me baixou R$10 na minha produção da semana. Então, essa semana eu produzi R$490. Eu passei sim da minha meta, a minha meta é R$400 aqui no ateliê por semana, mas eu sempre gosto de tentar produzir mais do que R$400. Normalmente eu tento passar de 500. É difícil eu conseguir passar de 500, mesmo minhas peças sendo com valor mais alto, né? Mas eu sou muito enrolada, assim, eu tenho casa pra limpar, e aí eu não gosto de limpar a casa, então eu demoro uma eternidade pra limpar a casa, tenho filho pra criar, eu tenho que levar ela na escola, tenho que buscar ela na escola, tenho que fazer almoço, tenho horário pra isso tudo tá pronto, né, almoço e levar e buscar ela na escola. Então acaba que de manhã eu quase não consigo produzir. Tentei mudar pra limpar a casa de manhã, não deu certo, porque de manhã eu não tenho ânimo. Então não tem como tu fazer uma coisa que tu não gosta sem ânimo. E eu não gosto de limpar a casa, então eu deixei pra limpar a casa mais no final do dia, ali pelas 5 horas eu paro, dou aquela geralzona na casa e aí volto a trabalhar umas 6h30 mais ou menos, até a hora que eu cansar. Então eu tinha decidido parar de manhã, mas não deu certo. Então a gente vai se adaptando, né? Eu queria sim produzir mais, ser mais produtiva e ter aqui 20 peças para mostrar para vocês numa semana, mas a realidade não é essa e a gente tem que lidar com a nossa realidade, né? Às vezes a gente vê aí as meninas crochetando R$700 e a gente fica, meu Deus do céu, como eu queria, mas não é a nossa realidade, então não adianta a gente se comparar e a gente tentar produzir igual alguém. Para muitos, o que eu produzi é demais, porque tem gente que produz menos, né? Produz R$200 e tá ótimo pra pessoa. Por quê? Porque é a realidade dela. Cada um tem a sua realidade. Então, eu tento sim bater R$500, mesmo minha meta sendo 400, mas não é a minha realidade. Quase sempre eu não consigo bater e tá tudo bem. E já é por isso que minha meta é 400, porque 400 eu sei que eu consigo produzir. Mas era isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção e desse bate-papo aí no final com vocês. Como eu disse, lembra já de avaliar o vídeo e tudo isso. Vou deixar aqui no finalzinho o meu @ do Instagram, pra vocês irem me seguir lá no Instagram. Tô tentando organizar agora, acho que hoje ou amanhã. Eu vou tirar foto de tudo que eu tenho e eu quero ir soltando foto, tirar foto e fazer Reels. E eu quero ir soltando pra tentar dar uma movimentada no Instagram, porque meu Instagram é, tipo assim, anda mais devagar que tartaruga. Porque eu não tenho esse costume de estar postando coisa no Instagram. Inclusive, eu tô tentando me desintoxicar do Instagram. E eu me desintoxicando do Instagram me prejudica nessa parte. Por quê? Porque eu não abro. Minha média diária do Instagram tava em 40 e poucos minutos. E eu já acho muito. E aí, eu decidi que eu não ia mais mexer tanto no Instagram. Eu dei uma largada do telefone. Isso é uma coisa que faz a gente ser... Nossa senhora, atrapalha totalmente nossa produção. Então eu dei uma largada do Instagram. E aí, eu ter que voltar pro Instagram pra poder postar é um autocontrole muito grande pra mim não me perder lá nos Reels, né? Porque a gente vicia muito fácil, é dopamina pura no nosso cérebro. E quem não sabe, os Reels e TikTok, essas coisas que a gente fica assim, ó, só passando o dedinho pra baixo, shorts, tudo isso é dopamina no nosso cérebro. E a dopamina, até onde eu sei, posso estar passando aqui, não uma fake news, porque não é mentira, faz mal pro nosso cérebro, mas talvez não seja, tipo assim, 100% concreto o que eu vou estar explicando, né? Mas até onde eu sei, a dopamina é o mesmo hormônio, se eu não me engano, que é liberado no nosso cérebro quando uma pessoa usa droga, que é o vício, que é o que faz tu querer mais, querer mais, querer mais. E quando a gente mexe em Instagram, TikTok, até aqui no YouTube, nos shorts,
é dopamina direto sendo liberada no nosso cérebro e é o que faz a gente viciar. Então, por isso que é tão difícil a gente largar o telefone, a gente largar essas timelines de vídeo curto. Então, eu nem tenho TikTok no meu telefone. E eu tô, assim, diminuindo o uso do Instagram. Esses dias eu consegui bater 6 minutos em um dia. Então, eu tô tentando deixar, assim, no máximo 10 minutos por dia pra mim mexer no Instagram. Porque senão, quando eu vejo, eu tô aqui, ó. Então, agora sim, vamos encerrar esse vídeo. Vou estar tentando produzir um pouco mais de conteúdo lá pro Instagram também, pra valer a pena vocês irem lá me seguir, né? Então é isso, um beijo pra todo mundo, uma ótima semana, que seja um final de semana abençoado pra vocês. Eu vejo vocês aqui na segunda-feira. Tchau!